Não morri, velho. Não morri, velho. Saudações, nossos caros telespectadores da TV Tisca. Estamos aqui na Bahia, concretamente no Centro de Estudos Afro-Orientais, onde está a acontecer um evento muito importante sobre a África. E eu tenho aqui junto comigo um professor da UP de Moçambique e vou falar algumas considerações com ele. Professor, seja bem-vindo. Qual é o seu nome, por favor? Está a falar com a TV Tisca. Bom dia, meu nome é José Luís Magasso Michanga e agradeço desde já o convite que me foi proposto para falarmos um pouco sobre este evento que está a decorrer cá. Bom, o professor vem da UP de Moçambique, se não estou errada, concretamente no Maputo. Qual é a bagagem que traz para falar neste evento? Sim, eu venho para cá no âmbito deste congresso que está a ter lugar cá, na Bahia, e proponho-me a discutir sobre a questão do género e de sexualidade no contexto moçambicano, com enfoque para a questão da prostituição feminina de rua no contexto moçambicano. Falou aqui uma questão muito importante, sobre a questão da prostituição da mulher. Por que existe isso? Quais são as causas que identifica sobre essa situação? Sim, antes de tudo eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para em primeiro lugar, pontuar que está a ser esta uma enorme oportunidade de tentarmos colocar a discussão e o debate sobre a questão do género, sexualidade e a prostituição feminina a uma escala de discussão transnacional, né? E propondo-nos a discutir, a refletir, a problematizar e com vários pesquisadores e pesquisadoras sobre temáticas que nos dizem interesse enquanto país, enquanto nação. Especificamente no que se refere à questão da prostituição feminina e de rua, foi essa a sua colocação sobre as suas causas. Das pesquisas que eu tenho realizado, elas apontam para questões associadas aos aspectos socioeconômicos, né? A questão da vulnerabilidade socioeconômica especificamente, e que é um assunto que deve começar a ser observado com grande pontualidade no nosso país, mas fundamentalmente a questão da inexistência, ou se quisermos, da fraca capacidade de nós, enquanto país, nos mobilizarmos no sentido de tentarmos criar transformações possíveis no que se refere à constituição dessa classe das prostitutas de rua no nosso país. Professor, é válido dizermos aqui que as políticas públicas para esses menores que depois, por motivos contra elas, se prostituem, estão a falhar em Moçambique? Eu ainda não realizei uma pesquisa de profundidade que se associa à questão da prostituição feminina por parte de adolescentes ou de crianças, né? Menores de idade especificamente, porque o meu foco sempre foi direcionado às prostitutas de rua adultas, né? Mas de qualquer modo, a presença de menores começa a ser uma questão também preocupante no campo da prostituição de rua, o que impera sobremaneira a existência e a consolidação de políticas públicas que trabalhem nesse sentido. E como sabemos que com as condições que o nosso país dispõe, todos nós conhecemos, com as limitações, é isso que eu queria dizer, as limitações que o nosso país quando dispõe em termos de constituição das políticas públicas, a constituição de movimentos sociais seria uma das possibilidades de tentar trazer à superfície e reivindicar, protestar de alguma forma, pacificamente, né? Pacificamente, reivindicar e protestar sobre todo esse conjunto de atropelamentos,
de vicissitudes que envolvem a própria realidade e o próprio fenômeno da prostituição, com enfoque para os adolescentes e crianças que de facto começam a aderir a essa atividade, muito infelizmente, no nosso contexto moçambicano. O que está a achar deste encontro? Estou a falar dos temas que já foram apresentados aqui no Centro de Estudos Africanos e Orientais da Bahia. Estou a ficar com uma ótima sensação do evento, porque, como disse, é a oportunidade que nós temos de compartilhar com os nossos saberes, as nossas pesquisas e resultados das nossas reflexões junto aos pesquisadoras de outros contextos e com certeza essas interações acrescentam valor não só ao estado da arte, sobre as mais diversas temáticas a que nos propusemos aqui discutir, como fundamentalmente, se pensarmos nas universidades enquanto espaços de competitividade global, eu penso que ter cá neste congresso, neste evento, pesquisadores do nosso país, do nosso contexto, portanto, moçambicano, a intervir, a participarem e a interagirem com outros pesquisadores, isso só acrescenta valor, de facto, ao campo de discussão acadêmica, universitária, e contribuindo assim, né, concorrendo assim para uma espécie, digamos que de autonomia, para a consolidação de uma espécie de autonomia universitária, com todas as dificuldades estruturais que nos caracterizam, certamente. Professor, últimas palavras. Eu quero agradecer, antes de tudo, a oportunidade que me foi concedida de participar desta sessão de entrevista e repito o ponto que eu acabei de pontuar há bem pouco tempo, que pensar a universidade, pensar no ensino superior, pensar num país, pensar numa sociedade, passa fundamentalmente por participarmos desse tipo de eventos, por organizarmos esse tipo de encontros, mas fundamentalmente de acolhermos os resultados tanto que nós captamos dessas interações, muito profícuas, por sinal. Muito obrigada, professora. A TV TIS também que agradece por ter aceito o nosso convite. Nós estávamos a falar aqui com o professor José da Universidade Pedagógica de Moçambique, no Maputo. E obrigada, até a próxima, professor. Obrigado. Caros telespectadores, nós ainda estamos aqui junto ao Centro de Estudos Africanos e Orientais, ainda com a TV TISCAM, procurando falar com alguns africanos que estão aqui a participar deste importantíssimo evento, não só para a África, mas também a relação África-Brasil. Bom, eu vou falar aqui com o professor Mário, ele trabalhava em Moçambique, agora está aqui, portanto, a estudar, está a fazer o mestrado. Professor Mário, muito obrigada por ter aceito falar aqui da TV TISCAM. O professor tem aqui alguma comunicação ou veio simplesmente para participar deste encontro? Seja bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade. Eu vim para participar deste evento da AB África e faz parte da minha grelha curricular participar do evento e apresentar os trabalhos nos grupos, né, de trabalho da AB África. Pois, porque o professor está a fazer estudos étnicos, é isso, não é? Isso, estou a cursar estudos étnicos africanos no mestrado. Okay. E como é que está a achar dos temas, dos debates? Qual é a sua opinião? Olha, os temas, os debates que estão sendo assim abordados ao longo do evento, eles trazem assim uma versatilidade de temas, né? Desde políticos, sociais, gênero e a sociedade civil em geral. E mexe muito com a realidade assim, africana, que internamente em África eles não são abordados com a mesma abertura que nós estamos tendo aqui. Então isso traz uma nova dinâmica, né? E uma nova visão na forma como eles estão sendo abordados, de uma forma mais profunda e com muita liberdade de assim, exprimir o nosso parecer em relação a eles. Certo, até hoje, se não estou em erro, é o segundo dia que está a acontecer este congresso. Quais foram os temas que foram abordados até agora? Até agora nós tivemos a questão agora da política, não é? E as oposições dentro dos países africanos, mas no dia anterior nós tivemos a fala sobre
a questão das guerras, não é? Pois em África também, e a questão do gênero e a religião em África foi o tema que nós tivemos no dia de ontem. Portanto, são temas, como estava a dizer, muito interessantes, não só para esta ligação à África Brasil, mas também contribuem de alguma forma para os próprios continentes para o próprio continente africano, certo? Isso contribui de alguma forma para compreender, não é, os desafios que a sociedade africana tem hoje, porque esses temas, como mexem com a realidade africana, e em África eles não são abordados com a mesma visão, com a mesma tendência, justamente por conta da estrutura geopolítica que nós hoje vivemos. Então, sendo pesquisados e abordados aqui neste evento de uma forma mais liberal, eu acredito que vão contribuir para um novo pensar, uma nova estratégia de soluções de como ultrapassar esses desafios em África, logicamente porque já existe essa ligação, nós não temos como negar, entre Brasil e a África, e essa cooperação em vários sentidos, não é? Então eu acredito que os países africanos têm muito a ganhar, mas também aumentam o acervo bibliográfico do próprio Brasil. Palavra final, professor Mário. A minha palavra final que eu queria é que esses eventos continuassem e nós tivéssemos eventos similares em África para debater assuntos, ainda que não sejam africanos, mas também americanos, com a mesma versatilidade lá em África. Certo, eu estava aqui a conversar com o professor Mário, como eu disse antes, moçambicano, que está também a participar deste encontro muito importante, como ele mesmo disse, não só para a África, mas também para o Brasil, porque os dois lados saem a ganhar. Caros telespectadores, nós ficamos por aqui e muito obrigada, professor Mário. Até a próxima. Obrigado. Caros telespectadores, nós ainda estamos aqui no Centro dos Estudos Afro-Orientais da Bahia, ainda neste encontro internacional dos estudos africanos que está a acontecer aqui. Agora eu vou falar com um dos participantes da mesa redonda, uma mesa que teve como tema as oposições em África. Vou falar, portanto, com o professor Luca Bussotti, que apresentou uma comunicação, portanto, neste encontro. Professor Luca, qual foi o tema que trouxe aqui dentro deste assunto da oposição política em África? Bom, era uma mesa redonda, que inclusivamente a própria Laura esteve lá, e o tema era sobre oposições nos palopes, portanto nos países africanos de língua portuguesa. Foi coordenada pelo professor Nascimento de Lisboa, pela própria Laura, e os outros oradores fomos o professor Washington, da Universidade Estadual de Rio de Janeiro, o professor Marçal, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e eu próprio, da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Técnica de Moçambique. Bom, a minha explanação foi uma reflexão sobre as oposições, uma pequena reflexão sobre as oposições políticas em Moçambique. Uma primeira fase, digamos, em que as oposições foram completamente aniquiladas, que antecede a independência e culmina com a morte de Urias Simango, Joana Simeão e outros que naquela altura eram chamados de reacionários. Depois, o monopólio da oposição por parte da Renamo, primeiro apenas uma oposição militar, e depois, a partir dos acordos de paz de 1992, uma posição político-militar. Depois, em 2008 e 2009, digamos, a convivência de duas oposições, ou seja, da Renamo com o MDM, e finalmente, no último período, um enfraquecimento do MDM e principalmente com a nova guerra de 2013 que terminou em 2019 com os novos acordos de paz entre o governo e a Renamo, uma nova bipolarização
portanto, a tendência da Renamo sempre foi de ter o monopólio da oposição em Moçambique. Agora, claramente, o esforço das oposições, não só da Renamo, neste momento em Moçambique é de elas se juntarem para fazer face à hegemonia da Frelimo. Mas é preciso realçar que só dois países, digamos, os dois gigantes dos palopes, ou seja, Angola e Moçambique, até hoje nunca viram uma viragem em termos de partidos ou de coligações que chefiam os respectivos governos, porque em São Tomé, Guiné-Bissau e Cabo Verde já houve várias mudanças de maioria que governa os respectivos países. E esta, portanto, é uma característica que é peculiar desses dois países. Bom, se calhar eu próprio queria pedir a Laura para dizer duas palavras sobre a brilhante intervenção que ela fez sobre uma figura, Joana Simeão, que era uma figura de destaque da oposição, principalmente antes da obtenção da independência de Moçambique, e que teve um acolhimento muito positivo nessa mesa redonda. Laura, se quiseres dizer duas palavras só para complementar aquilo que eu falei, agradecia muito. Obrigada, professor Luca Bussotti. Sim, caros telespectadores, como falou o professor Luca, eu tive, portanto, o prazer, não é, de fazer parte dessa mesa redonda que era sobre as oposições nos palopes, tanto os países africanos de língua portuguesa. E eu falei de uma figura feminina que é a Joana Simeão, que é apresentada, digamos assim, ora como uma reacionária, ora como uma heroína, não é? Qual foi o papel da Joana neste processo de descolonização de Moçambique? Do meu ponto de vista, a Joana desempenhou um grande papel, porque ela, como ela mesma disse, quando era membro do GUMO, portanto, do Grupo Unido de Moçambique, portanto, ela mesma dizia que é um grupo de pressão. E é isso mesmo que a Joana fez. Fazia pressão em que sentido? Das violações, sobretudo, de direitos humanos que aconteciam, quer em Portugal, não é? E quer em Moçambique. Em Moçambique, com o grupo, portanto, dos nacionalistas que estavam na guerra, que em 73, 74, havia uma eliminações dentro, portanto, da frente de combate. Portanto, eram moçambicanos que matavam outros moçambicanos. E isso foi, não é, um objeto de luta da Joana. Ela condenou, denunciou essas todas as violações. E depois a Joana desempenhou um grande papel no âmbito da emancipação da mulher. Não é? A mulher, portanto, a participação da mulher em cargos públicos foi um dos objetos que ela defendeu, foi um dos assuntos que preocupou a Joana. A Joana queria que, portanto, o futuro país, dentro da sua política, dentro dos cargos públicos, fossem inclusas quer as mulheres, quer os homens, quer os negros, quer os mestiços. Portanto, eu considero isso como uma grande contribuição da Joana. A doutora Joana Simeão, ela sempre defendeu um sistema político democrático e liberal para o povo moçambicano. E é por isso mesmo, num dos seus discursos, ela diz que se o povo é soberano, então vamos consultar ao povo para sabermos que tipo de governo que o povo moçambicano quer. Portanto, esta Macua do norte de Moçambique, portanto, de Nampula, deu muitas contribuições, como eu acabei aqui, portanto, de citar algumas delas. Pelo menos na altura em que ela viveu, nós podemos dizer que Joana Simeão foi uma derrotada. A que se deve, do teu ponto de vista, Laura, esta derrota política que a Joana sofreu e que, inclusivamente, pagou com a vida? Sim, eu acho que foi uma derrota que, em parte, a própria Joana não tinha percebido por onde é que os ventos, não é, daquele período sopravam. Ou seja, a Joana
foi derrotada porque foi desconfiada dentro de Moçambique como uma reacionária, ou seja, estava contra com o próprio país, mas também Joana era desconfiada dentro de Portugal. Nós não podemos esquecer, ela já foi seguida, já foi presa em Portugal, portanto a própria PIDE, ela fez um segmento, um reconhecimento dos passos da Joana. Portanto, nesse todo o processo, a Joana ficou numa área cinzenta sozinha. E isso permitiu-lhe que fosse, digamos assim, uma presa ao ar livre, fácil de atingi-la. É por isso mesmo que manda prende a Joana é um movimento das Forças Armadas a pedido do governo da transição da Frelimo. A partir deste processo da caça, a prisão da Joana, qualquer pessoa, eu acho que consegue perceber que a doutora Joana era como que uma pedra no sapato, principalmente na disputa, não é, pelo pódio político do futuro Moçambique. Portanto, eu acho que foi todo esse movimento, não é, que a Joana não percebeu, talvez não conhecia exatamente qual seria a atuação da própria Frelimo. E não só a Joana, mas também podemos aqui lembrar os seus correligionários, o Ria Simango e os outros, que de fato queriam um Moçambique democrático. O Ria Simango chega em Moçambique em 74, justamente para vir se unir com o FRECOMO, que foi Frente Comum de Moçambique, que foi o partido fundado pela Joana, para criar o PCN, que seria o Partido de Coligação Nacional. Portanto, essa era a ideia. E todos eles acabaram como acabou a Joana, portanto, fuzilados. Essa leitura que eu faço, portanto, da derrota da Joana, mas também não só a Joana e outros, portanto, que estavam nesta perspectiva da democracia. Acho que é isso, professora. Caros telespectadores, nós terminamos por aqui a nossa cobertura aqui do Encontro Internacional sobre estudos africanos que estava a acontecer ao longo desses dias aqui na Bahia. Até a próxima.